Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Jesus Cristo, Deus eterno e bendito, fundou somente uma igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja. E essa igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus não diz: edificarei as minhas igrejas no plural. Só existe um Deus verdadeiro, só existe uma igreja verdadeira, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não adianta o comunismo, o satanismo, as falsas religiões e as seitas guerrearem contra a Igreja Católica. Jesus disse que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, nunca prevalecerão contra a Igreja Católica. Ninguém conseguirá destruir a Igreja Católica. Ela foi fundada por Deus. Isso mesmo, a Igreja Católica foi fundada por Deus e ninguém conseguirá destruir a Santa Igreja. Os inimigos dizem que Jesus Cristo não deixou uma igreja. Claro que deixou. Quem fala isso chama Jesus de mentiroso. Em São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo é católico, Nossa Senhora é católica, os apóstolos são católicos. O católico precisa saber que nem tudo o que Jesus disse está na Bíblia. Conferir São João 21:25. Nós temos também a sagrada tradição. Nós católicos não seguimos somente a Bíblia, seguimos a Bíblia, a sagrada tradição e o magistério. Fora da Igreja Católica, única igreja fundada por Deus, não há salvação. E o católico só de nome, o católico não praticante, não se salvará, irá para o inferno. Conferir Concílio Vaticano II na Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 14. De que adianta o católico ser batizado e crismado e viver como pagão? São Pio X, no Catecismo Maior, número 165, diz que esses católicos, só de fachada, só de nome, só de batismo, vão todos para o inferno. A Igreja Católica necessita de católicos santos, de católicos que dão bom exemplo, luz do mundo
e sal da terra. Esse amontoado de católicos não serve para nada. Repito, esse amontoado de católico que não busca a santidade devida não serve para nada. Esse amontoado de católicos, como já foi dito, não serve para nada. O católico precisa buscar a santidade com garra, fervor e alegria. A Igreja Católica não é cemitério para suportar defuntos, nem sarcófago para suportar múmias. O católico não praticante é um dos piores inimigos da Igreja Católica. Aquele católico que vive de braços cruzados, no comodismo, na indiferença, na frieza, são os piores inimigos da Igreja Católica. É preciso acabar com a falsa misericórdia. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 18 diz: se o justo, se o santo, com dificuldade consegue salvar-se, em que situação ficará o ímpio e pecador? Conferir 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18. Deus não perdoa nenhum pecado sem arrependimento, nem o pecado venial é perdoado por Deus sem o arrependimento. Estimado católico, vamos refletir sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a aparição de Jesus às santas mulheres. Vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, do versículo 9 ao versículo 10. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá me verão. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, do versículo 9 ao versículo 10. Estimado católico, o bondoso Jesus recompensa aquele que o busca com reta intenção. As piedosas mulheres foram até o túmulo, mas o mesmo estava vazio. Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, havia ressuscitado, e agora o Imaculado Cordeiro vem ao encontro das mulheres, e eis que Jesus veio ao seu encontro. Prezado católico, não nos desesperemos, nem desanimemos quando o Senhor parece se esconder de nós, mas continuemos a buscá-lo com fé, garra, fervor e confiança. No livro de Jeremias, capítulo 29, do versículo 13 ao 14 diz: vós me procurareis e me encontrareis,
porque me procurareis de todo o coração. Eu me deixarei encontrar por vós. Jeremias 29, 13 e 14. Aquele que deixa de buscar a Jesus Cristo, aquele que deixa de buscar o Senhor, com certeza enveredará pelo caminho dos vícios e andará cambaleando de pecado em pecado até cair no abismo do inferno. Cristo Jesus quer que o busquemos continuamente, principalmente nas horas difíceis, nas horas de provações, nas horas de dificuldades. Jesus Cristo, o Imaculado Cordeiro, se aproximou das piedosas mulheres e lhes disse: alegrai-vos. Desapareceram as nuvens negras da tristeza. Jesus ressuscitou. Cristo saiu do sepulcro. Reina agora a luz da alegria. Jesus Cristo é a verdadeira alegria. Jesus Cristo disse para as santas mulheres: alegrai-vos. O Senhor quer que estejamos sempre alegres, não daquela falsa alegria encontrada num copo de pinga, num copo de cerveja, num baile, no carnaval ou na novela imoral, mas da alegria que nasce da união com Ele através da oração fervorosa. Muitos católicos abandonam a Jesus Cristo, fonte da verdadeira alegria, para buscar alegria no pecado, nas noitadas, no adultério, na fornicação, na pornografia, no barulho, nos bailes. Jesus Cristo é a verdadeira alegria. Somente em Jesus o católico encontrará aquela alegria que o mundo, que o pecado não pode oferecer. Jesus disse para as santas mulheres: alegrai-vos. O doce Jesus, o nosso querido amigo, quer que jamais percamos a alegria. É uma contradição monstruosa servir a Deus, alegria infinita, com um semblante fechado, com um semblante azedo. No Salmo 99, versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria, servi a Deus com alegria. Jesus disse para as santas mulheres: alegrai-vos. Manter-se sempre alegre é uma forma de agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede. P.A. Régio ensina: a alegria é o primeiro tributo que devemos a Deus, a maneira mais simples e sincera de demonstrar que temos consciência dos benefícios da natureza e da graça e que os agradecemos, escreve P.A. Régio. Estimado católico, Jesus disse para as santas mulheres: alegrai-vos. Esforcemo-nos para permanecermos sempre alegres,
e assim progrediremos na vida espiritual. Santo Tomás de Aquino ensina: todo aquele que deseja progredir na vida espiritual necessita de estar alegre. Ensina Santo Tomás de Aquino. Mas o católico, para estar alegre, precisa viver na graça de Deus, longe do pecado mortal. Alegria e pecado mortal não combinam. A alma que vive na graça é uma alma alegre, é uma alma feliz. A alma que vive no pecado mortal é uma alma triste, é uma alma amargurada. Quando Cristo ressuscitado disse às mulheres: alegrai-vos, elas imediatamente se aproximaram e prostraram-se diante dele. Aproximaram e prostraram diante de Jesus Cristo ressuscitado. Diz a Bíblia: aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. As mulheres se aproximaram de Jesus, alegria infinita. A pessoa que se aproxima de Jesus é uma pessoa feliz. A pessoa que vive no pecado é uma pessoa triste. Estimado católico, as piedosas mulheres não saíram correndo à procura das criaturas volúveis e falsas, mas aproximaram de nosso Senhor Jesus Cristo, abraçaram-lhe os pés e se prostraram diante de Jesus, porque Ele é a fonte da verdadeira alegria, é a fonte da verdadeira felicidade. Por que haveriam de buscar a alegria nas criaturas, se Cristo Jesus é a fonte da verdadeira alegria? Quando uma pessoa busca verdadeiramente a Deus, quando uma pessoa abandona o mundo e suas vaidades e busca verdadeiramente a Deus, sem repartir o seu coração com as criaturas, sem se apegar a si mesma, o seu coração sente pouco a pouco dilatado e Deus inunda o coração dessa pessoa da verdadeira alegria. Santa Teresa dos Andes diz: sou a pessoa mais feliz, já não desejo nada, porque meu ser está saciado com o Deus amor. Ensina Santa Teresa dos Andes. Vou repetir o que escreve essa santa: sou a pessoa mais feliz, já não desejo nada, porque meu ser está saciado com Deus amor. Escreve Santa Teresa dos Andes. Isto é, a pessoa que possui Deus na alma, no coração, essa pessoa vive feliz, não necessita das coisas caducas desse mundo. Cristo Jesus é alegria infinita. Fora de nosso Senhor, longe de Jesus, tudo é tristeza, amargura e ilusão.
abracemo-nos aos pés do Senhor e prostremo-nos diante dele, como fizeram as santas mulheres, pedindo que nos dê a verdadeira alegria, aquela que vem do seu pacífico coração. Estimado católico, no Evangelho de São Mateus 28:10 diz: então Jesus disse: não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá me verão. São Mateus 28:10. Cristo ressuscitado pede às piedosas mulheres que não tenham medo, mas que vão dizer aos apóstolos que o verão na Galileia. Se nosso Senhor está conosco, se Jesus está na nossa alma, se o nosso Salvador está no nosso coração, não há o que temer, mesmo que apareçam inúmeros obstáculos à nossa frente. Jesus nos ajudará a vencê-los. São João Crisóstomo escreve: sobrevêm muitas ondas e fortes procelas, mas não tememos afundar, pois estamos firmes sobre a pedra. Enfureça-se o mar, não tem forças para dissolver a pedra. Ergam-se as vagas, não podem submergir o navio de Cristo. Escreve São João Crisóstomo. Está claro que o católico que se apoia em Deus vence todas as dificuldades, passa por cima de todos os obstáculos, porque Jesus o fortalece diante das tempestades da vida. Nós, católicos, precisamos nos apoiar em Jesus Cristo ressuscitado. Ele é coluna forte que nos sustenta todos os dias. Hoje, infelizmente, milhões de católicos sentem medo ou vergonha de testemunharem a Cristo Jesus. Têm respeito humano, trabalham para o mundo, para o Satanás e para a carne, mas desprezam a Jesus. Sentem medo ou vergonha de testemunharem a Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Esses católicos estão prontos e fortalecidos para exaltarem as máximas do mundo, mas quando são convidados a trabalharem para a glória de Deus, fogem covardemente. Para esses católicos, diz Jesus Cristo: aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 33. Então, prezado católico, nós não podemos sentir medo ou vergonha de trabalhar para a glória de Deus. Nós devemos trabalhar com coragem, ousadia, garra e fé para a glória de Deus. Não podemos nos envergonhar de Jesus Cristo ressuscitado.
caríssimo católico, conhecemos um pouco sobre Jesus ressuscitado, a aparição de Jesus Cristo às santas mulheres. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas do mundo. Ele precisa iluminar com o seu exemplo de vida, ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora. Após a morte, é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cada católico deixará rastros aqui na terra. Serão rastros de luz ou de trevas, rastros do bom exemplo ou de escândalo. Cada católico deixará uma história aqui na terra. Será uma história de alegria ou de tristeza e sangue. Milhões de católicos pensam que vão enganar a Deus na hora do juízo, após a morte. Claro que não. Quem morrer em pecado mortal irá para o inferno para sempre. Fama, dinheiro, mansão, diploma, carro bonito, beleza física, não compra o céu. O que compra o céu é a graça santificante, aquela graça que recebemos no batismo. Quem morrer sem ela irá para o inferno. É preciso acordar os católicos que estão dormindo nas garras do demônio. Aquele que caminha longe de Jesus joga a vida fora, caminha na escuridão, no vazio total. Já parou para pensar, católico? Viver aqui nesse mundo 20, 30, 50, 80 ou mais anos e comparecer de mãos vazias diante de Jesus juiz? Será que Jesus vai aceitar desculpas? Não. Ele vai dizer aquelas palavras que o esposo disse para as virgens loucas: não vos conheço. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 12.